Olá, minha turma, tudo bem? Belezinha? Encerramos a nossa atividade de diagnóstico, não é isso? Onde a gente viu aí os conteúdos lá do 8º ano. E agora a gente começa para valer a nossa primeira unidade de 2020, né? Primeira unidade 2021, aliás, desculpa aí, que 2020. Nossa primeira unidade de 2021, né? E vamos lá, vamos manter aquele esforço que precisa, certo? A gente vai estar gravando daqui, vocês estudando daí, e vamos lá, na medida do possível a gente vai fazendo nossas atividades. Pois bem, pessoal, para essa primeira unidade do ano letivo de 2021, né, a gente começa com o estudo dos números reais, né? Oxe, Pablo, de novo? Isso, porque a unidade ela começa com uma revisão. Vocês podem estar aí achando que foi a mesma coisa lá do início do 8º ano, né, onde eu fiz um apanhado de todos os conjuntos. E aqui a gente vai fazer um negocinho mais rápido, né, que é no capítulo de número 2 do nosso livro. E aí eu vou fazer um esquema mais rápido para a gente não perder tempo. Vamos lá. Então, o primeiro tema que nós temos para estudar no capítulo 2 são os números reais, né? E aí eu já disse a vocês que esse conjunto dos números reais é o conjunto numérico, né, que tem todos os números possíveis que a gente conhece. Qualquer número que a gente conheça, ele é um número real. E aí, né, foi visto para vocês aí que eu tenho o seguinte, eu tenho o conjunto dos números naturais, né? Nesse conjunto eu tenho apenas números positivos, a gente já viu isso, números positivos, foi isso. Aí nós vimos o conjunto dos números inteiros. Nesse conjunto nós temos os positivos e negativos, não é? A representação de um conjunto é dado por uma letra maiúscula, então o natural eu vou representar pelas letrinhas IN, e o inteiro eu vou representar pela letrinha Z, né? E aí a gente vai estar falando daqui a pouco em cada conjunto desse, de maneira rápida. Pronto, beleza. Do inteiro, né, nós vimos que existe o conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos racionais. Os racionais são números positivos e negativos. Oxe, Pablo, de novo? Isso, positivos e negativos. Só que nesses números racionais, eu também vou ter as chamadas frações. Lembram? Nós fizemos uma revisão aí das frações. E o que é a fração? A fração será a razão, né? A razão de dois números inteiros, ou dois números, um inteiro e um natural, onde o denominador não pode ser zero. Então, nessa fraçãozinha, né, desta fração, que é a razão, né, fração é o que é a razão, certo? Razão. Pablo, o que é razão? Divisão. Divisão de dois números, certo? Essa fração, ela vai gerar para a gente um número decimal, certo? Um número decimal. Um número decimal. E esse número decimal, a gente vai trabalhar ele daqui a pouquinho. Onde esse número decimal, a gente vai estar classificando em dízimas periódicas e dízimas não periódicas. Que aí a dízima, essas dízimas, já vai originar para mim outro conjunto, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco o que são essas dízimas. Beleza. Aí eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que o natural,
Opa, minha caneta caiu. Eu tenho que o natural é número positivo, o inteiro eu tenho número positivo e negativo, o racional também positivo e negativo, e esses conjuntos aí, né, o racional, eu tenho dentro dele as frações que vai originar para a gente os números decimais. Beleza pura. E aí, pessoal, eu vou ter um conjunto numérico que não vai depender, certo? Desse conjunto natural, do conjunto inteiro, e também não vai depender do conjunto dos números racionais, né? Que número é esse, Pablo? Que conjunto numérico é esse? Esse conjunto, né, eu vou colocar ele em vermelho aqui, ele é chamado de conjunto dos números irracionais. O que são esses números irracionais? Eles são números infinitos, certo? São números infinitos. Vamos colocar aqui, infinitos. Ô Pablo, mas você disse que o racional também pode ser infinito, né? E isso é aí agora onde vai entrar aquela questãozinha da dízima que eu falei para vocês, né? Quem é uma dízima periódica e quem é uma dízima não periódica. É agora que vai começar o nosso trabalhinho, certo? Então vamos lá. Ele é um número irracional. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quem lembra de um númerozinho que a gente trabalha lá em circunferência, né? Uma letrinha grega chamada de π. Quem lembra desse sinalzinho? Que é o nosso π. Quem lembra o valor dele? O valor do nosso π que a gente trabalha na circunferência é 3,14, né? Mas, para quem não lembra, este número π, ele é um número irracional porque ele é infinito, certo? Esse número π é um número infinito. Então vamos lá. Se π é um número infinito, quanto vale o nosso π? Geralmente a gente trabalha com 3,14. Então, nosso π, por ser um número infinito, eu vou colocar aqui, o valor dele é 3,14, né? Ele é infinito. Então, vamos colocar os demais números aqui, ó. 15, 92, 65, se eu não estou enganado. Pronto. Percebam, esse número ele é infinito e ele não se repete após a vírgula. E aí é onde vem a dica. Por ele ser infinito, não se repete após a vírgula, eu digo que ele é uma dízima não periódica. Dízima não periódica. Certo? Números que não se repetem após a vírgula. Ah, Pablo, então eu vou saber agora que o racional, ele quando se repete após a vírgula, ele será o quê? Uma dízima periódica. Isso. Então, o racional, ele é um número decimal, né? Esse decimal pode ser finito ou infinito. Beleza? Então aqui agora a gente já até determinou, né, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e os irracionais. Beleza, tranquilo. Beleza pura. Pronto. Todo conjunto, pessoal, todo conjunto numérico, ele tem um subconjunto, certo? Todo conjunto ele vai ter lá o seu subconjunto. Os subconjuntos são os elementos que eu vou tirar de um determinado conjunto. Então vamos lá. No número natural, né? Vamos colocar aqui subconjunto só para a gente ter uma ideia. Subconjunto. Ó, no natural,
no natural, eu só vou ter 2 naturais. Eu só tenho 2 subconjuntos, né? Eu vou ter o subconjunto formado por n asterisco. Quando eu tenho n asterisco, eu estou excluindo o 0 do meu conjunto. E tem o conjunto normal, que é o n. Ah, Pablo, então eu posso escrever apenas subconjunto do n asterisco, que exclui o 0. Isso mesmo. Exclui o 0, né? O 0. Já que o nosso conjunto do natural, ele tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí por diante. Beleza. Então, se eu pego aqui o conjunto dos inteiros, eu disse a vocês que são números positivos e negativos, e aí eu tenho ele z mais. Quando eu tenho z mais, eu vou usar apenas números positivos. Z menos, eu vou usar apenas os negativos. Como também z mais positivo, asterisco. O asterisco exclui quem? O 0. Muito bem. Z menos, asterisco, foi excluir quem? O 0. E isso vai servir para todos os outros conjuntos que a gente vem utilizando. Racionais, a mesma coisa. Racionais. Os racionais eu tenho representado pela letrinha Q, né? Então, Q mais racional positivo, Q menos racional negativo, mais e asterisco. Positivo exclui o 0, negativo exclui quem? O 0. Pablo, e os irracionais? Os irracionais eu não vou ter subconjunto para ele. Então, beleza. Então, desses conjuntos aqui, né? Vamos escrever aqui. Eu tenho ó, o natural. Vou colocar dentro de uma bolinha que a gente chama de diagrama. Aí eu vou ter o inteiro. Ó. Perceba que tem um dentro do outro. O racional. O racional. Aí eu vou ter aqui no cantinho o irracional. Vou chamar de I. Mas tem livros aí que traz com Q linha. E para finalizar, eu vou ter aqui dentro, né? Eu vou ter pegando todos eles, os reais, que eu vou chamar de IR, né? Então, o que é um número real? O real é todo o conjunto numérico que você conheça, certo? Todo o conjunto numérico. Pablo, tem subconjunto para os reais? Tem. Se eu escrevo IR mais, eu vou usar apenas números positivos. IR menos, apenas números negativos, né? Ah, então quer dizer que se eu coloco IR mais asterisco, mesma coisa do natural. Eu vou usar o positivo, excluindo o 0. IR menos asterisco, negativo aqui, desculpa, excluindo o 0, certo? E aí, pessoal, para os conjuntos, para esses conjuntos numéricos, eu tenho uma relaçãozinha que é a chamada de relação de pertinência, que é para dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto. Um elemento que pertence a um conjunto, eu vou usar o símbolozinho, vamos ajeitar aqui, o nosso Ezinho. Ó. Eu digo que ele pertence a um determinado conjunto. Ezinho cortado, né? Cortado é proibido estacionar, então não pertence. Cuidado, viu? Que o Ezinho proibido estacionar é diferente. Não pertence a determinado conjunto, certo? Não pertence. Beleza pura? Tranquilo, né? Pronto. Eu posso representar esses números em uma reta chamada de reta numérica ou reta real, certo? É outra representação que eu posso ter. Então vamos lá. Eu vou escrever minha reta aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó, minha reta
Tentar fazer essa reta o mais reta possível. Vamos lá. No centro eu tenho 0. Então perceba que esse 0 ele vai dividir números positivos de números negativos. Então eu vou ter para a direita todos os números positivos, né? Para a esquerda todos os números negativos. Para cada número positivo eu vou ter um negativo semelhante e a mesma distância de 0. Então vamos lá. Eu vou colocar alguns números aqui, ó. 1, 2, 3. Então percebam que aqui eu tenho apenas números naturais, né? Tenho só números naturais. Beleza. À esquerda de 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui eu já começo a ter números inteiros, ó. Natural. Positivo e negativo, então já tem um número inteiro. Beleza. Pessoal, aí eu posso ter aqui, ó. Se eu quero escrever um número na minha reta que está entre 0 e 1, né, que vai estar nesse ponto aqui, eu posso dizer que esse número aqui é 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, correto? Então perceba, agora eu já tenho um número racional aqui, ó. Já estou trabalhando com um número racional. Espera aí que ele não apareceu. Agora sim. Pablo, e esse número racional, ele pode ter um negativo? Pode sim. Então ele vai estar aqui, à esquerda de 0, menos 1 sobre 2. Vejam que agora eu tenho um número racional. Beleza? E aí eu posso colocar qualquer número aqui na minha reta numérica, ou eixo real, ou reta real. Qualquer nome que a gente colocar para esse eixo tá valendo, certo? Deixa eu colocar aqui reta real ou eixo real. Então eu tenho que botar os meus números sempre na ordem crescente, né? Recapitulando aqui, vamos recapitular aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma puxada aqui. Vamos lá. IR mais, eu tenho os reais positivos. IR menos, os reais negativos. IR mais com asterisco, eu tenho os reais positivos excluindo 0. IR menos asterisco, real negativo, e exclui o elemento 0. Para o conjunto dos irracionais, volta aqui um pouco, voltou, pronto. Para o conjunto dos irracionais, né, eu disse o que? São números infinitos, né? Representei aqui pelo π, que é 3,14, mas lembrando que esse 3,14 é o que a gente utiliza na circunferência. Na verdade, ele é um número infinito, né? Aqui a gente usa ele como aproximado. O valor de π é 3,14159265. Tem mais números, ele é infinito. E aí eu já vi que π é uma dízima não periódica. Beleza, Pablo, e o que é uma dízima não periódica? São aqueles números que não se repetem após a vírgula. Dízima periódica é aquele que se repete após a vírgula. Beleza pura? Tranquilo? Então, pessoal, essa é a nossa primeira parte de estudos, certo? Essa é a nossa primeira parte em que a gente fala dos conjuntos numéricos. E aí agora a gente vai ficar com uma atividade.